Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui conosco, você que acompanha pelas nossas redes sociais, já está tendo a graça, não é, de ter um grupo de oração toda quarta-feira pela manhã, através do seu celular ou no seu computador, estando em casa ou no momento aí no trabalho em que você pode acompanhar às vezes com fone, né, assim como é possível, ou até mesmo em hospitais, né? Quantas pessoas têm a oportunidade de no celular, estando até mesmo internado ali ou com o computador, acompanhar também o nosso grupo de oração. Então quero saudar inicialmente aqueles que nos acompanham pelo Facebook do deputado Diego Garcia, aqui também no Facebook do deputado Eros Biondini e aqui também no Instagram e no meu Facebook, você que toda semana tem acompanhado a nossa transmissão ao vivo aqui. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra que foi proposta, que está em Daniel, livro de Daniel capítulo 6, e que tem como proposta de tema para nós hoje a graça e a necessidade de nós caminharmos na ousadia do Espírito. Todos nós, sejamos nós parlamentares, vocês servidores que estão aqui, aqueles que acompanham em casa, todos nós necessitamos caminhar nessa ousadia do Espírito. E nesse ano especial em que nós estamos comemorando 50 anos, não é, da renovação carismática, como o nosso Papa Francisco já nos colocou essa corrente de graça na igreja, mais do que um movimento, né? A renovação e a graça do Espírito Santo na igreja, durante muito tempo, os cardeais, os bispos, os exegetas, os estudiosos, a estrutura mesmo da igreja, a instituição, buscou encaixar, não é, essa corrente de graça em alguma estrutura eclesiástica, né? É um movimento, não é uma pastoral, claro que não, mas um movimento. Mas o que é a renovação carismática católica? E hoje a definição é essa: a renovação carismática católica, ela é uma corrente de graça, não é, na nossa igreja. Então estamos comemorando esse ano 50 anos, jubileu de ouro da renovação carismática católica. Então, mais do que nunca, nós que somos carismáticos, nós que vivemos e fizemos a experiência do batismo no Espírito Santo, para nós é um ano especial. Mas não só para nós, porque se a renovação ela é uma corrente de graça para a igreja, não é? E é claro que toda a igreja celebra essa festa nesse ano, e nós precisamos de fato celebrar. E precisamos muito mais do que celebrar, nós precisamos viver sob esse impulso. Nós precisamos viver nessa corrente de graça, que é o Espírito Santo, e vivendo na ousadia, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua realidade, viver na ousadia do Espírito, fazendo uso dos dons, dos carismas, não tendo medo de ser um homem e uma mulher do Espírito, né? Assim como o nosso querido deputado Heitor Chu, que acaba de chegar aqui. Uma salva de palmas para o Chu. Bem-vindo, Heitor, sempre uma alegria, uma honra ter você conosco, grande amigo, querido amigo da bancada do PSB também, que sempre que possível, né, nos dá graça de estar aqui também, porque é uma correria, às vezes de manhã tem algum compromisso, não consegue estar aqui, mas graças a Deus sempre dá uma passada por aqui também. Seja bem-vindo. Eu quero partilhar com você a palavra já então, pelo nosso tempo, que já vai avançado. Vamos pegar a palavra então, quem trouxe a Bíblia, senão depois você pega também na sua casa. Eu quero começar, a proposta é do 12 em diante, mas eu quero pegar um pouquinho antes, Daniel 6, desculpa. Livro de Daniel, capítulo 6. É essa passagem muito conhecida de Daniel na cova dos leões, né? Mas eu quero pegar num trecho que eu vejo que é muito importante, que é o 5. Daniel, capítulo 6, versículo 5. E aí vou pular depois para o trecho proposto para hoje. Diz aí o versículo 5 de Daniel, capítulo 6. Por isso, ministros e sátrapas procuravam meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e repreensível se encontrava nele. Veja, isso aqui já é muito importante para nós. Aí o versículo 6. Esses homens disseram então: não achamos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser aquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então, ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dario, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos
de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, será jogado na cova dos leões. E aí então o rei promulga essa lei, esse decreto, que por 30 dias ninguém poderia adorar nenhum Deus ou outro homem ou uma outra divindade, porque naquele tempo existiam muitas divindades, assim como hoje também, né? Mas especialmente eles queriam atingir Daniel e aqueles que adoravam um Deus único e verdadeiro. E aí então o rei, ele, como que a contragosto, porque ele gostava muito de Daniel, ele ocupava um posto na hierarquia governamental daquele tempo, ele era somente abaixo do rei, né? Pela sua sabedoria, pela sua probidade, por ser um homem íntegro, justo, correto, e por ser também, claro, naquela época o Espírito ainda não havia se manifestado, né? Se manifestou em Pentecostes, mas já o mover de Deus no coração de Daniel fazia com que ele tivesse ali dons, né? O dom de interpretar sonhos, né? E por isso ele foi alcançando um espaço num alto nível do governo daquele rei. E o rei então contrariado, e porque existia uma lei, né, que era própria daquele povo, ele foi obrigado então a emitir esse decreto, que ia prejudicar diretamente Daniel. E aí então chega no trecho que nos é proposto para hoje, versículo 10. Em consequência, o rei Dario fez redigir o documento contendo a referida interdição. Versículo 11, preste atenção nisso. Ouvindo essa notícia, ou seja, ouvindo uma má notícia, né, o deputado Gleo? Daniel, ouvindo essa má notícia, péssima notícia, porque ele era um homem de Deus, ele tinha os costumes religiosos, ele era um homem de oração. Quando ele ouve essa má notícia, como a gente ouve muitas más notícias más, por exemplo, como a reforma da Previdência, né? Quando a gente ouve uma má notícia, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, recebi um vídeo de um padre amigo hoje. Quando a gente ouve uma má notícia, e quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, quando ouve uma notícia, o que tem que fazer? Quando ouve uma má notícia, qual é a atitude? Bom, aqui tem já uma atitude muito concreta do que um homem de Deus deve fazer quando ouve uma má notícia. Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, como sempre fez. Continuou a orar e a louvar a Deus. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus recebe uma má notícia, o câncer bateu a porta da sua casa, o desemprego, a maledicência, não é? A calúnia. Internet é um mar, né? de gente ruim. Muita coisa boa acontece, mas também é um mar de gente ruim, de bandido, de pilantra, caluniador. Falava com o deputado Eros ontem, e hoje ele me falava de calúnias que falam de nós, deputados, na internet, não é, Heitor? Lá no sul, lá, esculhambaram com o coitado do Heitor, e é um dos primeiros deputados dentro dessa casa a se posicionar contra a reforma da Previdência, não porque nós achamos que está tudo bem, está tudo lindo, mas a forma como está sendo proposta vai atacar diretamente aqueles que mais precisam. E eu me lembro, o Heitor contando lá, colocaram inclusive outdoor, né, um monte de coisa, sendo que o camarada, ele já se posicionou contra. O deputado Eros, a mesma coisa, né? Recebi no meu Facebook, falei para ele, mostrei o bannerzinho, né? o cardzinho que mandam. Mentiras! Agora, um homem de Deus, como se posiciona? Vai se encontrar com aquele que o defende. O homem e a mulher de Deus, muitas vezes, não vão se justificar. Ele vai diante daquele que o justifica. Quem nos justifica é Deus. Claro, a gente tem que também fazer a nossa parte. Tem hora que a gente tem que dizer, peraí, vamos devagar com a dor, que o santo é de barro. Mas o homem e a mulher de Deus buscam um refúgio naquele que é o justo juízo, o íntegro por excelência. E o integral que é Deus. Deus é íntegro e ele é integral, né? Mas Daniel fez isso, porque ele acreditava no Deus que cuidava dele. O Deus provê, o Deus proverá, que eu falava na pregação na semana passada. E ele fez o que ele sempre fez, né? Ele foi então ali para o quarto, entrou no quarto e, como ele fazia, 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então esses homens, diz o versículo 12, esses homens maus, caluniadores, mentirosos, maldosos, pilantras, vagabundos, salafrários,
Esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando o seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real de interdição: não promulgaste, ó rei, uma proibição estabelecendo que nesses 30 dias invocasse algum Deus ou homem qualquer que fosse, à exceção tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei, assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Palavra do Senhor. Graças. Não vou continuar devido ao avançar da hora, mas a gente vai chegar já já no final dessa história linda, né, de fidelidade a Deus. Essa história linda de cuidado de Deus para com aqueles que buscam nele o seu refúgio, a sua justiça. E algo que me chama a atenção aqui é que o homem que busca, a mulher que busca a vida íntegra, proba, honesta, séria, sempre vai ser perseguido. Sempre vai ser perseguido. É impossível você viver a justiça e não ser perseguido. É impossível você viver a probidade, a integridade, seja nós que estamos como mandatários, seja vocês que são servidores, seja aquele que agora nos acompanha, os nossos convidados. É impossível você viver a justiça e não ser perseguido. Então, primeiro, a gente tem que já acalmar o coração, ter tranquilidade de saber que Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos defender, ainda que passemos pela humilhação da calúnia, ainda que passemos pela humilhação de saber que pessoas até próximas a nós vão nos trair, pessoas até mesmo do nosso círculo vão nos trair, vão nos caluniar, ou por N motivos, vão até mesmo fortalecer aquela injustiça de alguma forma. Veja, Daniel estava diante de um dilema: agradar a Deus ou aos homens? O mesmo dilema que Paulo viveu, que os apóstolos viveram, que Pedro viveu. E disse: antes agradar a Deus ou aos homens? Se Jesus nos mandou ir até os enfermos e curá-los, e a gente foi e fez o que Jesus pediu para fazer, lá na Porta Formosa, curamos, o rapaz foi curado, era coxo, paralítico. A gente chegou lá para entrar no templo, e aquele homem então nos abordou. Ouro e prata nós não tínhamos. O que nós tínhamos? O Espírito de Deus, a força de Deus. E nós com ousadia, porque caminhamos na ousadia do Espírito, dissemos àquele homem, em nome de... Não em meu nome, não, mas eu dei uma entrevista semana passada para a Band, e aí, meu nome é Flavinho, né? Não tem jeito, desde quando eu me conheço por gente é Flavinho. Mas aqui na casa também tem hora que ficam até constrangidos, né? Mas é só Flavinho mesmo, né? Não é Flavinho. Mas colocaram na matéria Flavinho Augusto. Quer dizer, fica mais feio o negócio ainda. Já ficaria ruim só Flavinho Augusto, que é pior ainda, né? Ou seja, meu nome, entendeu? Agora, o nome de Jesus, sim, é o nome que está acima de todo nome. Então, em nome de Jesus, eles disseram: levanta-te e anda. O camarada levantou e andou. Agora, vão querer nos atacar porque a gente somente cumpriu a ordem daquele que nos mandou fazer o que a gente está fazendo? Vão querer nos atacar porque nós estamos apenas cumprindo a ordem do Deus da vida e vamos lutar contra o aborto? Não é isso, Paulo Fernando? E aí vão dizer que nós somos retrógrados, obscurantistas, medievais, porque nós estamos cumprindo primeiro a ordem daquele que nos enviou, o Deus da vida. E a vida, ela é indisponível. Não tem negociação com a questão da vida, com a questão da família. Não se negocia, família é família e ponto. Se um par de homens ou mulheres querem se unir homoafetivamente e o Supremo Tribunal diz que isso pode, o problema é deles. Agora não venha querer dizer que isso é família e que família agora tem que ser desse jeito, porque o resto, tudo que fez até agora é mentira. É uma construção social, né? Ou uma desconstrução social da sociedade patriarcal, entende? Umas bestialidades. E aí quando a gente se coloca, não, aí é o retrógrado. Não, antes agradar a Deus ou aos homens? Nós não queremos agredir ninguém, nós não queremos atacar ninguém. Agora não vamos nos curvar aos homens, assim como Daniel.
Daniel fez o que sempre fez. Ele foi para sua casa, em vez de estar dentro da casa dele. Foi lá e orou. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo aquilo que é o nosso papel. Alguns poucos espíritos de porco, às vezes criticam essa ação que nós temos no grupo de oração, né? Mas isso aqui é um direito que nós temos, constitucional. Isso é um direito legal que nós temos de expressar a nossa fé. Aqui ninguém está obrigando ninguém a vir aqui. Você está obrigado aqui, ô deputado Léo? Deputado Diego Garcia? Heitor Chu? Está obrigado? Vem amarrado? Não, né? Algum deputado aqui fez algum projeto de lei que obrigasse algum de vocês estarem aqui? Ou você que está acompanhando agora, inclusive você que é um espírito de porco, porque tem um monte de espírito de porco que acompanha. Graças a Deus cada vez menos. Mas você foi obrigado agora a ligar esse celular e ficar acompanhando esse grupo de oração? Não, meu amigo, então é a liberdade. É liberdade. Nós estamos fazendo aquilo que nos é de direito. Fazer a experiência com Deus dia após dia. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho como Daniel. Daniel era probo, Daniel era íntegro, Daniel era justo, por isso ele ocupou um alto posto na corte. Abaixo do rei era Daniel. Por quê? Porque ele tinha valores. Daniel não ocupou o espaço que tinha simplesmente porque era, como ali, né, na linguagem deles, quem sabe como é que se diz? Como quem apanhado? Não, adivinho, né? Simplesmente porque era um adivinho na linguagem deles, né? Não, ele não era um adivinho, ele tinha um dom, ele recebeu um dom de Deus. E aquilo era colocado a serviço do povo. Agora, ele não ocupou esse espaço simplesmente porque adivinhava sonho. O cara era competente. Ele foi formado para isso. Ele era probo, ele era íntegro. Ele era justo. A palavra diz que ele era justo. Inclusive, há um paralelo que se faz com um rei, lá em Ezequiel, fala desse rei que também se chamava Daniel, se faz um paralelo com esse rei, que é um dos reis tidos também como um dos mais justos do Antigo Testamento, né? E fazem um paralelo, uns exegetas dizem que é o mesmo Daniel, outros divergem um pouco, mas era um homem justo, correto nas suas posturas. Então sim, nós somos cristãos católicos, defendemos a fé. Nós não só defendemos, como nós praticamos a fé. Porque tem muita gente que defende a fé, mas não pratica. Tem muita gente que defende a família, mas é um pilantra, adúltero. Ele ama tanta família que ele tem 5. O cara defende tanta família que ele tem 5. Não, graças a Deus não é o nosso caso. Nós praticamos a fé e defendemos a fé. Nós praticamos a vida em família. Sabemos do valor da vida em família, o que a Constituição coloca como base da sociedade. Base. Sem base não tem como levantar prédio. E essa base tem sido bombardeada dia após dia, já tem tempo. E agora deixa eu dizer, não era só no governo do PT não, era antes, durante e agora depois também. Está sendo bombardeada por N partidos, por N políticos, de N linhas ideológicas. E bombardeiam a base. Sem base a casa cai. Aliás, não tem como nem levantar a casa, mas a casa estava construída. Mas estão bombardeando, conseguiram derrubar a parede, um pedaço do teto, uma janela, uma porta, tal, mas a base está ali firme. Agora querem destruir a base. Nós lutamos pela família porque nós acreditamos na família. Agora veja, quando a gente diz isso, ao contrário do que os contrários dizem, a gente não quer agredir ninguém. Meu amigo, viva a vida que você quiser, o problema é seu, eu não dou conta nem da minha vida, quem dirá cuidar da sua. Tem gente que acha que a gente quer cuidar da vida dos outros. Não, eu não quero mesmo. Eu acho que também o deputado Diego, Eros, nós não queremos cuidar da vida de outros, não damos conta nem da nossa direito. Cuidar da minha vida já é um problema danado, não quero cuidar da sua. Agora, existem coisas que são base. E por isso nós estamos aqui. Por isso, quando eu vejo essa história de Daniel, a sua fidelidade aos seus princípios, me encanta e me motiva. E deve nos encantar e nos motivar. Volto a dizer, não somente nós que somos mandatários, que estamos aqui porque um grupo de pessoas decidiu que nós deveríamos estar aqui. Veja, não é simplesmente vontade nossa como mandatários, um grupo de pessoas decidiu que a gente deveria estar aqui. Só entra aqui com voto. Não é? Por mais que comprem voto, mas só entra aqui com voto. Né? E um grupo de pessoas decidiu que nós que estamos aqui, deputados, deveríamos estar. Então nós estamos aqui por uma missão.
E olhando para Daniel, isso precisa nos encher de ânimo, de força, apesar das calúnias, entendeu? Apesar dos embates que nós temos, apesar da dificuldade muitas vezes, não é? de nos fazermos entender. Às vezes a gente sabe que aquela coisa é certa, mas nem sempre a gente consegue explicar, ou nem sempre as pessoas querem a verdade como ela é, né? Entre vários temas que nós estamos tratando aqui, tem muitos temas complicados, que deveriam ser mais discutidos, passados para a população, mas a gente não consegue, porque a mídia muitas vezes destrói a informação, destrói, e eu como comunicador, eu quero aqui dizer também do meu rechaço a alguns jornalistas, apresentadores de telejornais, de rádio, que só sabem esculhambar com a classe política, que falam mentiras deslavadas, esculhambação com a classe política, como se isso fosse resolver o problema do país, esculhambar com a classe política. Se estamos numa democracia, precisamos da política. Não tem democracia sem política, não tem democracia sem política. Ah, mas então você está defendendo político vagabundo? Não, cadeia. Pilantra, vagabundo, ladrão, corrupto é cadeia. Ninguém aqui está defendendo bandido, é cadeia. Empresário corrupto, cadeia, não é isso, deputado Hugo? Fez carne com papelão, cadeia. Ninguém está defendendo nada. Agora começou um monte de deputado aqui agora começar a defender o setor, claro, o que é correto tem que ser defendido, mas defender dizendo que a Polícia Federal agora tá errando e tudo mais. E opa, peraí, vamos devagar, não é bem por aí as coisas. Vamos devagar. Errou, tem a lei, que a lei se cumpra. Agora volta à nossa classe política. Nós não podemos permitir, nós que somos pessoas que se baseiam em valores, em princípios, nós não podemos permitir que se esculhambe com a política com P maiúsculo, porque sem ela não tem democracia. E quem é que, eu fico pensando, às vezes eu ponho minha cabecinha no travesseiro, e eu fico pensando, a quem interessa a destruição da política? A quem interessa a esculhambação da imagem do homem público? A quem interessa isso? Já pararam para pensar? Como eu disse, recebi um vídeo de um padre muito amigo meu, querido, e me mandou um vídeo de um senhor. Ele está dentro de um caminhão, parece que está trabalhando numa obra pública, e começa já destampando uma série de palavrões, né? E ali começa a esculhambar com os políticos, né? Dizendo que realmente o que ele vê e o que ele motiva as pessoas a fazer é que não trabalhem mais, porque agora vai ter que trabalhar 50 anos para se aposentar, essa questão da reforma da Previdência, né? E claro, revolta muita gente mesmo, mas espera aí, vamos devagar, vamos só pontualizar as coisas. E que agora ele motiva as pessoas a partir do vídeo, dizer o seguinte: nós não temos que trabalhar mais, vamos ser ladrão mesmo. Vamos ser ladrão e vagabundo que nem os políticos. Nós temos que fazer isso no país, vamos virar ladrão todo mundo, porque esses filhos da pi, entendeu? E esses outros filhos da pi, vai um monte, são todos, porque se aposenta com 4 anos, bom, eu não sei que você está aqui já segundo mandato, não é? 3 mandatos. Sim, mas aqui como federal, né? Porque você é esculhambado agora mais como deputado federal. Então, segundo mandato. O deputado Hugo já está aqui há 55 anos. Não, terceiro mandato. 12 anos. Você se aposentou no primeiro 4 anos de mandato, Hugo? Diego, você também com o meu primeiro mandato, então 2 anos, terceiro ano. Existe essa lei, Hugo Léo, que você que está aqui há 3 mandatos, que com 4 anos um deputado federal se aposenta com salário integral? Existe isso? Não existe aposentadoria até 1990. Até 1990. Existia aposentadoria parlamentar desde a Constituição de 88, não existe mais aposentadoria parlamentar. O que existe é uma aposentadoria complementar, se você quiser, você claro. paga, que é o plano de previdência complementar aqui. Como qualquer pessoa pode fazer uma previdência agora, complementar. De qualquer forma, você vai ter que colher 35 anos, como todo mundo. Então, uma mentira deslavada. Isso é mentira deslavada. Está entendendo o que eu estou dizendo? É mentira, e as pessoas têm usado de mentiras para destruir a política. Só que nós não podemos destruir a política, porque sem ela não tem democracia. Ou então muda tudo, vamos ver monarquia então, né? Ou anarquia, porque na verdade estão querendo é anarquia. É anarquia, destruir. Veja, eu volto a dizer, quando você colocar sua cabecinha no travesseiro, ou então ao longo do dia na correria, pensa um pouquinho a quem interessa destruir a democracia, a quem interessa destruir a imagem do homem público. É aqueles que querem se levantar como salvadores da pátria, aqueles que já estavam, ou aqueles que querem hoje.
Isso é próprio do projeto comunista, marxista. Destruir as instituições, e a política é uma instituição. Destruir a igreja, destruir a família. A quem interessa tudo que nós estamos vivendo no nosso país? A gente tem que pensar um pouquinho fora da casinha. Que a gente acha que tudo está no mesmo saco. Não está. Não está. Me desculpa. Não está. Então, são mentiras. Então, volto a dizer do vídeo do rapaz. Me dá pena. Me dá pena pelo seguinte. Primeiro, por tentar passar uma coisa que é mentira. Primeiro ponto. Isso é mentira. Né? Segundo, porque nós temos que gerar esperança nas pessoas. Com fatos. A esperança bíblica, e ela é a principal, é a que não falha. A esperança bíblica, ela é pautada, ela é embasada na palavra de Deus. Então, para nós que cremos, a esperança ela está embasada aqui, na palavra, num Deus que aqui na palavra tem 30 mil promessas, e eu creio num Deus, como diz a carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, diz: Deus não mente. Então é aqui que eu embaso a minha esperança. Se você é cristão, está aqui, ó. Não embase a sua esperança em mim. Não embase a sua esperança em nenhum homem ou mulher que está aqui, ou quem você conheça, ainda que seja seu esposo, papa, bispo, cardeal, seja quem for. Não embase a sua esperança em mim, nenhum homem, se você é cristão. Agora, se você é cristão, então você tem que se embasar aqui, essa esperança. E eu também embaso a minha aqui. Essa não falha. Nós homens falhamos. Eu digo que não embase a sua esperança em mim, em nenhum de nós, porque a gente falha. Uma hora ou outra você vai dar uma vacilada, não tem jeito. Faz parte da vida humana. Isso não é só eu não, você também, todos nós. Né? A gente luta para não, como Daniel, a gente viver, né, numa linha mais para cima do que para baixo, né? Mas faz parte da humanidade. Só psicologia ensina, não preciso aqui devanear em nada. A gente é feito de altos e baixos. A luta é para tentar manter os pontos mais para o meio, né? Nem muito para cima, nem muito para baixo, um equilíbrio. Para isso nós precisamos do Espírito, para nos equilibrar. Agora, se você não crê em Deus e por um acaso está assistindo isso agora, bom, bem-vindo. Bem-vindo ao deputado Carimbão também, mas ele acredita em Deus. Mas, se você está assistindo agora e não acredita em Deus, então você tem que colocar a sua esperança em fatos concretos, na verdade. Né? Se você não acredita na verdade plena, que é Jesus, então você tem que acreditar na verdade humana. E essas são verdades que nós estamos dizendo aqui. Então você tem que embasar sua esperança em fatos. Em fatos. E acreditando que, como Daniel, se você permanecer firme, aí você que não crê e nós que cremos, se nós permanecermos firmes e confiarmos aí sim no Deus que não falha, Ele vai nos livrar da boca dos leões. E eu encerro assim. Ao final de tudo isso, o rei então manda jogar Daniel na cova dos leões, mas com o coração apertado. Tanto que diz a palavra que naquela noite o rei não dormiu, não comeu, não fez nada. Ele passou a noite em claro, mal, que ele não queria fazer aquilo. Ele sabia da integridade daquele homem que era Daniel. E ao final então, ele volta, e quando ele pede para abrir a porta, né, da caverna, ali da cova, ele vê então Daniel íntegro. Os leões não o devoraram, porque quando nós somos íntegros, o Senhor, Ele preserva a nossa integridade. Ainda que passemos pelo medo, né, o susto, claro, você ser jogado numa cova com leões, que estavam famintos, sem comer há dias. Claro que dá um medo, você vive a ansiedade das situações de perigo que você é exposto, mas Deus preserva, Deus cuida, Deus conserva. E ao final então, o rei, com alegria, pede a Daniel que saia, e ali então ele joga, e diz a palavra, não só aqueles que o acusaram. Veja que coisa dura. Ele joga quem acusou, a esposa e os filhos. Todos são jogados na cova dos leões e são devorados. Antes, diz a palavra, antes que eles caiam na cova, no meio do caminho, a leãozada já começa a triturar os ossos e a comer. É o que o Senhor fará com os nossos inimigos. É o que o Senhor fará com aqueles que nos distratam. Porque ai daquele que tocar nos consagrados do Senhor. Agora é a palavra direta para aqueles que distratam, que caluniam, que querem nos destruir. E agora eu não digo a pessoa humana, Flavinho, não. Eu digo aqueles que o Senhor constituiu. Sejamos nós, parlamentares, sejam vocês servidores, você que acompanha agora, você dona de casa, você agora trabalhando na sua padaria, no seu açougue, com carne de verdade, não é?
Deus cuida de nós, não tenha medo. Não estou dizendo que Deus vai matar ninguém, não é isso. Mas Deus é o justo juiz. E Ele sabe a medida certa para dar a cada um aquilo que cada um merece. Eu, na minha humanidade, se eu fosse juiz, tem hora que você dá vontade de você mandar queimar mesmo. Na nossa humanidade, nós somos muito falhos, né? Tem hora que dá vontade de você pegar mesmo e chacoalhar no cabelo, né? Mas, como o Espírito nos equilibra, né? O Espírito nos contém, então a gente joga para a mão daquele então que sabe como fazer as coisas. A gente passa uma raiva, a gente fica triste, a gente chora, né? Dói, mas a gente entrega na mão do justo juiz. E aí, se ele achar que tem que ir para a cova dos leões, aí é com ele, aí não é com a gente mais. Meu irmão, minha irmã, vamos viver na ousadia do Espírito, sem medo, cada um na sua. Cada um na sua. Nós como parlamentares, vocês como servidores, você na sua situação, cada um na sua. Vivamos na ousadia do Espírito, acreditando que quando nós somos íntegros e integrais, quando nós somos sinceros, verdadeiros e justos, como José, que nós celebramos dia 19, o justo José, né? Nós seremos sim cuidados por Deus. E nem as feras mais ferozes poderão nos destruir. É o que eu acredito, por isso eu estou pregando essa palavra hoje. Eu estou falando daquilo que eu acredito, daquilo que eu experimento na minha vida. Deus tem cuidado de mim, Deus tem me preservado, Deus tem me protegido. E eu tenho certeza que Ele tem feito o mesmo com você. E se ainda não fez mais comigo e com você, é só porque a gente ainda não deixou. A gente tem que deixar, como Daniel, rezar mais, aproveitar a quaresma, fazer jejum, orar mais e ter o coração mais voltado para os pobres, para os necessitados. Uma boa forma que nós deputados temos nessa quaresma de olhar para os mais necessitados é termos cuidado com aquilo que nós votamos. É uma forma muito clara de nós cuidarmos dos pequeninos de Deus, daqueles que mais sofrem, mas cada um também na sua, né? Cada um na sua realidade. Orarmos mais, como Daniel, sem medo. Sem medo. Se você é católico, meu amigo, não tenha medo de rezar, não tenha medo de rezar o terço, não tenha medo de vir no grupo de oração, não tenha vergonha de ir na missa, não tenha vergonha de rezar. Não tem vergonha de fazer o nome do Pai quando você está num restaurante, você vai comer, você faz na sua casa, porque você não pode fazer no restaurante. Quer dizer então que, por exemplo, se for uma mulher adepta do islamismo, ela, como eu já vi várias vezes, e está certíssimo, ela pode chegar num restaurante com o seu véu, né, e sentar e comer, e é próprio da sua religião. Né? Agora eu, como católico, cristão, se eu chegar num restaurante, então quer dizer que eu tenho que ter vergonha de fazer o nome do Pai e agradecer pelo alimento da sobremesa? Não, ao contrário. Hã? Tem o leão e agora. Se você renega aquele que te conserva, que te preserva, você fica à mercê do leão. É isso. Que o Espírito Santo nos dê força, coragem, para nós sermos testemunhas vivas, coerentes desse Deus que cuida de nós, não nos abandona e a cada dia tem nos preservado. Preste atenção nisso. Deus tem preservado você e a sua família de muitos leões. É que a gente passa ileso pelo leão e aí não olha para quem nos protegeu, mas é Deus quem tem nos protegido. Amém. Amém. Amém.